A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Eu sou o pastor Alexandre dos Anjos e hoje é o 15º dia da série de devocionais Uma Vida com Propósitos no nosso A Sós com Deus. Quero convidar você a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das publicações que são enviadas diariamente para a sua edificação e crescimento. O tema de hoje é Formado para fazer parte da família de Deus. Nossa leitura está em 1 João, capítulo 3, versículo 1, que diz: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Deus quer uma família e criou você para ser parte dela. Esse é o segundo propósito de Deus para a sua vida, o qual planejou antes que você nascesse. Toda a Bíblia é a história de Deus formando uma família que irá amá-lo, honrá-lo e reinar com ele para sempre. Ela diz: seu plano imutável sempre foi nos adotar para sua própria família, trazendo-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo. E isso lhe trouxe grande prazer. Deus é amor, por isso dá um imenso valor aos relacionamentos. Sua própria natureza é definida em relação aos relacionamentos. Ele identifica a si mesmo em termos familiares: Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade é um relacionamento de Deus consigo mesmo. É o padrão perfeito para uma relação harmoniosa e devemos estudar seu significado. Deus sempre existiu e sempre teve um relacionamento consigo mesmo. Logo, ele nunca esteve só. Ele não precisava de uma família, mas desejou uma. Então arquitetou um plano para nos criar, trazer-nos para a sua família e dividir conosco tudo o que possui. Isso dá a Deus um grande prazer. A Bíblia diz: foi para ele um dia feliz, quando nos deu nossa vida nova, por meio da verdade de sua palavra, e nós nos tornamos, por assim dizer, os primeiros filhos de sua nova família. Quando colocamos nossa fé em Cristo, Deus se torna nosso Pai. Nós nos tornamos seus filhos, e os outros crentes se tornam nossos irmãos e irmãs, e a igreja se torna nossa família espiritual. A família de Deus inclui todos os crentes do passado, do presente e do futuro. Cada ser humano foi criado por Deus, mas nem todos são filhos de Deus. A única forma de entrar na família de Deus é nascendo novamente dentro dela. Você se torna parte da família humana no seu primeiro nascimento, mas se torna membro da família de Deus pelo segundo nascimento. Deus nos deu o privilégio de nascermos de novo, de modo que agora somos membros da família do próprio Deus. O convite para sermos parte da família de Deus é universal, mas há uma condição: a fé em Jesus. A Bíblia diz: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Sua família espiritual é ainda mais importante que sua família física, porque durará para sempre. Nossas famílias na terra são maravilhosas dádivas de Deus, mas são temporais e frágeis, frequentemente rompidas pelo divórcio, a distância, a velhice e, inevitavelmente, a morte. No entanto, nossa família espiritual, o nosso relacionamento com os outros crentes, irá continuar pela eternidade afora. É uma união muito mais forte, um laço mais permanente do que o parentesco de sangue. Sempre que Paulo parava para pensar no propósito eterno de Deus para todos nós, ele rompia em louvores. Quando eu penso na sabedoria e na extensão do seu plano, eu caio de joelhos e rogo ao Pai de toda a grande família de Deus, alguns deles lá em cima no céu e outros aqui embaixo na terra. No momento em que você nasceu espiritualmente na família de Deus, você recebeu alguns presentes maravilhosos: o nome da família, a aparência da família, os privilégios da família, o acesso à intimidade da família e a herança da família. A Bíblia diz: por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. O que exatamente abrange essa herança? Primeiro, seremos levados para estar com Deus para sempre. Segundo,
seremos completamente transformados para sermos como Cristo. Terceiro, seremos livres de toda dor, sofrimento e morte. Quarto, seremos recompensados e reassumiremos posição de trabalho. Quinto, seremos levados para participar da glória de Cristo. Que herança! Você é muito mais rico do que pensa. Famílias saudáveis têm orgulho de si mesmas. Seus membros não se envergonham de serem reconhecidos como parte da família. Lamentavelmente, conheci muitos crentes que, ao contrário do que Jesus ordenou, jamais se identificaram publicamente com suas famílias espirituais, ou seja, não foram batizados. O batismo não é um ritual opcional, a ser atrasado ou postergado. Ele significa a sua inclusão na família de Deus e anuncia publicamente ao mundo: eu não tenho vergonha de ser parte da família de Deus. Você já foi batizado? Jesus ordenou que esse belo ato fosse realizado por toda a família. Ele nos disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Durante anos eu quis entender por que a grande comissão de Jesus deu ao batismo a mesma importância das grandes missões de evangelismo e edificação. Por que o batismo é tão importante? Então percebi que é para simbolizar o segundo propósito de Deus para a nossa vida, a participação na família eterna de Deus. O batismo é carregado de significado. Ele declara sua fé, comunica a morte e ressurreição de Cristo, simboliza a morte para a antiga vida e anuncia sua nova vida em Cristo, além de também ser uma comemoração de sua inclusão na família de Deus. O batismo é a representação física de uma verdade espiritual. Ele representa o que aconteceu no instante em que Deus o trouxe para a sua família. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos fomos batizados no corpo de Cristo por um Espírito e todos recebemos o mesmo Espírito. O batismo não o torna um membro da família de Deus. Somente a fé em Cristo faz isso. O batismo demonstra que você já é parte da família de Deus, tal qual uma aliança de casamento. É um lembrete visível de um compromisso íntimo feito no coração. É um ato de iniciação, ou seja, uma das primeiras coisas a ser feita, e não algo que você deve protelar até estar espiritualmente maduro. A única condição bíblica é crer. A Bíblia diz: Jesus e as pessoas que ele santificou pertencem todos à mesma família. Por isso, ele não se envergonha de chamá-los irmãos e irmãs. Deixe essa verdade maravilhosa entrar em seu coração. Você é parte da família de Deus, e por Jesus tê-lo feito santo, Deus tem orgulho de você. As palavras de Jesus são inequívocas, e Jesus, estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que estás nos céus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Ser incluído na família de Deus é a maior honra e o privilégio que se pode receber. Não há nada que se compare. Pensando sobre o meu propósito, um tema para reflexão: fui formado para pertencer à família de Deus. Um versículo para memorizar: seu plano imutável sempre foi o de nos adotar para a sua própria família, trazendo-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 15. Uma pergunta para meditar: como começar a tratar os outros crentes como membros de minha família? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, diante da Tua presença, nós nos colocamos nesse dia. Queremos Te louvar, Te agradecer pela Tua graça e misericórdia e o privilégio
que o Senhor nos concedeu de desejar que cada um de nós façamos parte da tua família, Senhor. Obrigado por não desistir de nós, mesmo sendo falhos, pecadores, cheios de defeitos. O Senhor nos olhou com o seu olhar de amor ágape, veio ao nosso encontro, entregou o seu Filho unigênito por amor de cada um de nós, para que não viéssemos nos perder, mas que viéssemos ter a vida eterna através do seu Filho e fazer parte, e assim nos tornando também filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. Nos ajuda, papai, cada dia mais permanecermos firmes na tua presença e com orgulho sempre declarando que fazemos parte da família de Deus, que somos um em Cristo Jesus. É o que nós pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Alexandre dos Anjos e este foi o nosso A Sós com Deus de hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.